Gente, hoje, olha só quem está aqui conosco, a doutora Rafaela Lamas. Rafa, primeiramente é uma honra estar recebendo você aqui. Eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, para as pessoas que estão nos assistindo. Quem que é a doutora Rafaela? Bom, primeiramente, obrigada, Nu e Estela, por estar aqui. Eu até comentei com a Estela que, para mim, estar aqui foi um salto muito grande, né? Porque eu saí realmente da minha zona de conforto. Comecei a gravar no Instagram e agora estar aqui, para mim, é uma vitória, né? Então, vamos lá. Eu sou formada há 15 anos, eu me formei aqui pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 2010. E comecei a atuar em emergência, pronto-socorro, né? Aquela loucura de plantões e tudo mais. E fiz a pós em medicina estética. E desde então atuo na medicina estética. Só que conforme foi passando os anos, aí eu vi que algo faltava, né? Algo faltava na minha prática clínica. Eu clinicava, né? Atuava como clínica médica e algo faltava, porque eu via que os pacientes vinham com algumas demandas que os médicos tradicionais não tinham, e isso ficou na minha cabeça. E aí eu fui procurar a medicina funcional integrativa, fiz a pós, fiz também o curso da longevidade saudável do Ítalo Rachid e comecei aí nessa seara da longevidade e da medicina funcional integrativa. Então, desde então, né, no consultório eu atuo na medicina funcional integrativa e medicina estética também. Ah, tá. Quando nós abrimos a caixinha de perguntas, vocês mandaram lá para nós já um monte de coisa. Falando de botox, de injetáveis. A Rafa, por mais que ela é um pouco tímida, a gente vai explorar muito ela aqui. Vocês vão ver muito esse rostinho aqui, tá? Então nós vamos trazer ela sim para falar sobre botox, injetáveis e tudo mais, A aplicação de estética. enzima, estética em geral, que vocês conhecem muito ela, né? Tanto no consultório que ela atende, na clínica dela, quanto no Espaço RN também, que depois ela vai fazer uma propaganda dos dois aí para vocês. Mas hoje nós escolhemos um tema. E é um tema que até eu tenho algumas dúvidas, tá, Rafa? Então eu vejo que assim, quando colocou lá a caixinha de pergunta, eu vejo que as pessoas confundem um pouquinho. Confesso que eu também, na hora que as pessoas pedem para mim, eu falo um pouco sobre esse tema, eu falo, vou trazer quem sabe, né? E o tema que nós escolhemos é sobre a medicina funcional integrativa. Muitos têm algumas dúvidas sobre, então acho que nada melhor do que você para dar uma aula para gente. O que que é? Explica para nós de um modo que o leigo também consiga entender. Tá bom. Então, essa pergunta, todos os dias praticamente, conversando com alguém, pergunta, mas o que é isso, né, Rafa? Então, a frase que eu vou falar agora parece clichê, mas não é. Então, é ter uma visão do todo do paciente. Então, é não setorizar o paciente. Eu não vou ver o paciente como uma cabeça, ou um intestino, ou uma tireoide. Não. O nosso corpo é interligado. Então, eu vou ter uma visão do paciente mais holístico, como um todo, realmente, né? Hormônios, intestino, a parte do sistema imunológico, sono, alteração de ansiedade, depressão. Então, é realmente ter essa visão total e holística do paciente. E para dar um exemplo, assim, ontem eu estava conversando com uma amiga e ela perguntou justamente essa pergunta, Rafa, o que é medicina funcional integrativa? E eu dei um exemplo para ela. Eu falei assim, quando você vai no endócrino, né, você está com algum problema da tiroide, vamos supor, está com hipotiroidismo, e você já está tomando Levoide ou Puran ou Sintroide, né? Só que você não está sentindo melhora. Você continua aí com queda de cabelo, unhas fracas, dificuldade para perder peso, né? Labilidade de humor e tantos outros sintomas que tem. E ele vai pedir o quê? Somente para você? Um TSH, um T4 livre e quanto mais assim um ultrassom Doppler de tireoide, né? E ele vai avaliar só isso. Ele não vai avaliar outras coisas. E na medicina funcional integrativa, se você vai com essa queixa para mim, eu vou pedir um monte de exames, né? Para ver o que realmente está acontecendo. Então, igual eu falei, a gente vai na causa do problema, né? Então, eu vou ver como que está a parte de selênio, de zinco, vitamina D, como que está a ferritina, até o T3, que é o hormônio
ativo da tireoide, então eu vou realmente saber o que está acontecendo para tratar a causa e não somente a ponta do iceberg, dar só um remédio para paliar os sintomas e não saber realmente o que está acontecendo de fato. E assim, eu sou o paciente da Rafa, então eu posso dar um exemplo na prática, que até umas 3, 4 semanas atrás eu passei com ela, que o meu ferro estava baixo, minhas vitaminas estavam bem descontroladas, e a minha queixa para ela era que eu estava me sentindo um pouco para baixo, eu que gosto muito de esporte, estava com dificuldade para treinar e tudo mais. E há um ano atrás eu passei com uma ginecologista que pediu os exames, que já tinha dado essas alterações, que daí a Rafa até comparou um exame com o outro, e realmente é isso que ela está explicando, eu senti na prática. Ela simplesmente já mandou tomar o ferro, né? Já pediu as vitaminas, o que está faltando aí, e já dessas 3 semanas para cá, Rafa, eu senti uma grande diferença. Então, quando eu falei para você, vamos, falei, por quê? Tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Eu acho que é muito interessante isso. Eu e a Estela, a gente sempre tenta fazer isso com os nossos convidados, principalmente o que funciona, tanto para mim, para ela, na prática. A gente fala, não, vamos trazer, porque é o que eu sempre brinco. Tudo que é bom a gente tem que divulgar, a gente tem que compartilhar. Então, pessoal, eu falo para vocês na prática, eu senti muito essa diferença agora que eu comecei a tomar os ferros, que ela começou a acertar as minhas vitaminas, né? E foi uma consulta totalmente diferenciada. Não desmerecendo outros profissionais, longe disso, mas é bem esse exemplo que ela deu. Eu já tinha passado com 3, 4 médicos de outras especialidades e juntando os 3, não fez aquele check-up que ela fez, né, nos exames de tudo que ela pediu, que até quando eu fui fazer os exames, o pessoal da Soban falou, nossa, mas ela tá te pedindo esse, mas esse... Daí eu falei, se ela tá pedindo, manda fazer. Alguns o convênio não cobria, e elas falaram, até a moça que estava me atendendo, ela falou, é muito interessante, e o que ela tá pedindo, normalmente a maioria não pede, então eu acho que é essa visão diferente que você tem aí, que com certeza faz você ser uma profissional acima da média, de conseguir olhar o paciente, não só o problema na cabeça, o problema no estômago, é um geralzão mesmo, né? E assim, como você viu, não é uma consulta de 10 minutos, Sim, né? falou tudo. Eu não consigo avaliar você em 10 minutos. Então, tem pessoas que eu vou desde o nascimento. Foi parto normal? Amamentou? Não. Então, a gente vê desde a infância, né? Porque isso repercute também na fase adulta. Então, a gente não consegue fazer a 1 hora para mais aí de uma consulta. consulta diferenciada, né? Mas é igual você falou, eu vi um vídeo seu e você, tipo assim, você vai no médico, aí, tô com uma dor de cabeça, toma isso. Não fez exame pra ver o que tá acontecendo. Só que daí você toma um remédio e não funciona. Vai em outro médico, outro remédio, outro... É uma bomba, né, de remédio que acaba mexendo com hormônio, que acaba mexendo com um monte de coisa e você já prejudicou outra coisa da sua saúde, né? Sim. E aí é um cúmulo de coisas que acaba não resolvendo, né? Porque é aquilo, né? Não vai na causa. Não vai na causa. Só quer paliar os sintomas. Então, ali Isso. é tampar o sol com a peneira, né? O sintoma tá ali gritando, mas você só vai abafar ali e não vai acontecer nada, você não vai. Por um momento pode ser que melhore, Funciona, mas né? assim, vai continuar o problema, né? E é atrás dele que a gente tem que ir. Não, sim. Ó, tem uma perguntinha que o pessoal quer saber se um caso que realmente a medicina ela funciona, algum caso que você fala, não, é diferenciado, que funciona mesmo. Tem um caso? Claro, tenho sim. Tem vários, né? Mas eu tô lembrando aqui de um, que é de uma paciente que ela já tinha um plano de acompanhamento comigo. Então, ela passava comigo, já tinha passado 6 meses. É uma paciente que ela tá com 52 anos, se eu não me engano agora. Porém, ela não estava na menopausa ainda, né? Só entre parênteses aqui, menopausa, eu vou explicar o que é. Menopausa é a pausa da ovulação e que não menstrua mais. Então, é 1 ano. Então, por exemplo, eu menstruei no dia 4 de agosto de 2024. E desde então, eu não menstruei mais. Chegou hoje, dia 4 de agosto de 2025, eu não menstruei, eu estou na menopausa. Então, eu entrei na menopausa dia 4 de agosto de 2024. Então, isso é menopausa propriamente dito, né? A teoria da menopausa. E ela não estava na menopausa. Só que a menstruação dela já estava, assim, irregular, né? Tinha mês que vinha, outro mês não vinha. Tinha mês que vinham 2 dias,
Outras vezes vinha um ciclo mais prolongado, então já estava assim muito irregular. E aí eu falei assim, bom, eu avaliei todos os exames dela e nessa fase a gente tem que ter muito cuidado aí na terapia de reposição hormonal, porque nessa fase a mulher pode ter predominância estrogênica, excesso de estradiol, né? Então a gente tem que ter muito assim controle aí com os hormônios nessa fase. E eu introduzi para ela só progesterona, para a gente ir, né, controlando. Aí teve um dia que ela me ligou desesperada, falou, Rafa, eu não tô aguentando. Eu tô com uma coceira no corpo inteiro, até na vulva, a minha vulva tá vermelha, eu não aguento mais. Daí eu falei, né, pensando, né, racionalmente, eu falei, calma, eu vou voltar, vou ver os seus exames e já te ligo. Aí aqui outro parênteses, se essa paciente tivesse ido até um pronto-socorro ou até procurado um dermato, o que esse dermato ia fazer com ela, né? Então a gente já sabe o que provavelmente que ele iria fazer. Como tá inverno, falar, ó, provavelmente você tá tomando um banho mais quente, diminui um pouco aí, né? Abre mais, tenta tomar um banho mais morno para frio, não use bucha, hidrate o corpo, tome um medicamento, né? Um anti-histamínico, que é um antialérgico, e vamos observar. Provavelmente iria fazer isso. Tá errado? Não, né? Na visão dele, não. Porém, eu sabendo dela, né, de um todo, de como que ela estava, de exames e a fase que ela estava, que ela é nessa transição menopausal, eu fui avaliar de novo os exames e eu comparei o exame dela da outra vez que ela passou e agora, e eu vi que o estradiol já estava em queda, né? E a queda do estradiol, ele pode fazer isso, né? Normalmente, não é um sintoma muito recorrente, é mais assim, os fogachos, aqueles calorões que a maioria das mulheres tem, labilidade de humor, ressecamento vaginal, libido zero, né? Mas ela tinha essa queixa. E coceira e nada passava. Daí eu falei assim, não vou falar o nome dela, eu falei assim, ó, eu ia falar, sabe? Vamos começar com a reposição de estradiol. Daí já fiz a prescrição, mandei digitalmente para ela, né? Ela começou. Aí depois, sério, acho que foi menos de 7 dias, ela falou, Rafa do céu, parou a coceira. Nossa, eu queria muito te agradecer, porque parou, foi como se você tivesse tirado com a mão, né? Então, assim, realmente eu fui na causa do problema, né? Eu não paliei, eu fui ali no que estava causando, porque a queda do estradiol faz com que a nossa pele fique mais fina, né? As mucosas mais ressecadas. E quando isso acontece, pode ter mais probabilidade de irritação e de coceira, e foi isso que aconteceu. Então a gente foi na base, ali, na causa. Rafa, e hoje o pessoal tá tomando bastante hormônio, né? A É, procura é muito grande com você? sim, na verdade, toma, mas de forma errada, Então. né? Uhum. Porque eu uso normalmente na minha clínica, na minha prática clínica, os hormônios bioidênticos, né? Que são os hormônios isomoleculares. Então, é como se eu tivesse uma chave fechadura, né? E encaixasse perfeitamente ali, não tem sobras. Então, esse hormônio isomolecular, ele acaba sendo sintético porque é produzido em laboratório, Sim. não é dentro do meu corpo. Mas ele tem a mesma forma do que o hormônio que eu produzia e que não produzo mais, entendeu? Então, a chance de dar efeitos colaterais são mínimas. Por isso que quando a gente vai começar com uma terapia de reposição hormonal, eu tenho que começar com a menor dose possível. E eu vou começando com a menor dose e aí eu vou aumentando para ver qual que é a dose ideal para aquele paciente. Então, a dose ideal para aquele paciente vai ser a dose mínima de hormônio que fez algum efeito benéfico para ele. Então, por isso a importância de ter um acompanhamento médico para saber qual que é a dose ideal para você. Hoje em dia tá muito bagunçado, né? As pessoas ou é contra o hormônio, ou se é a favor, é aquela bagunça, né? Que, tipo, muitas vezes a pessoa toma uma dosagem que
ela acredita no que o profissional está falando para ela. Porque, por exemplo, nós somos leigas, né? Você passa com uma pessoa, ela fala, viu, esse é o ideal para você. Você vai tomar, porque você está acreditando naquele profissional. E aí os efeitos colaterais vêm que vem. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado no início, né? Sempre procurar, então, profissionais habilitados, médicos habilitados, que já têm essa experiência em trabalhar com hormônio. E, assim, não sou contra hormônios não isomoleculares, né? Mas tem que ter, assim, ó, você vai usar para quê? Entendeu? Tem que saber o porquê e vai ter que saber que esse uso vai ter que ser bem restrito por um período curto de tempo, né? Não vai ser por longo período de tempo aí, não. Já esses hormônios isomoleculares é para reequilibrar o que está faltando no seu corpo. Vai vir, os efeitos estéticos virão? Sim, mas não é Objetivo. por isso não é o objetivo. O objetivo é recompor aquilo que está em falta no seu organismo. Né? Tanto estradiol, progesterona, testosterona. Nós abrimos a caixinha de perguntas. Uma das pessoas, um dos seguidores perguntou: como que funciona? Faz uma consulta e tem direito a um retorno? É uma consulta? É um tratamento que a pessoa faz, que tipo tem uma alta, que daí tipo quando tudo tiver legal, tudo, né, os hormônios, os exames aí tiver bem legal e aí você dá uma alta? Como que funciona um pouquinho? Porque eu vi que as pessoas bem perdidas, tá, Rafa? A gente lançou lá metralhada de perguntas, eu falei, calma que nós vamos perguntar, também não sei te responder. Tá. Então, tem algumas formas, Nu. Primeiro, a pessoa entra em contato comigo, né? E às vezes eu faço até um breve call, ligo para a pessoa para saber entender o caso e já solicito os exames. É bom assim, né? Então eu já solicito os exames para ir na consulta com os exames. Então ela já vai na consulta com os exames. Tem gente que só vai nessa consulta e quer marcar retorno sempre. Só que esse retorno é pago sempre, porque é uma nova consulta, né? Então, assim, a gente avalia, né? Eu vou fazer um plano para essa pessoa, né? Vou fazer lá a prescrição, né? Que seja de suplementação, hormônio que ela está precisando. Só que a gente vai ter que ver essa pessoa novamente, daqui 2, 3 meses. Então, ela vai pagar uma nova consulta. Só que eu tenho uma outra forma de atender também, que fica sendo mais viável para as pessoas que querem um acompanhamento mais prolongado, que é esse plano de acompanhamento. Esse plano de acompanhamento, a pessoa fecha comigo por 6 meses. Né? Então, ela paga um valor único e em 6 meses ela tem total acesso a mim. Então, ela tem o meu WhatsApp, ela tem total acesso a mim. Então, fora esse total acesso, ela vai ter essa consulta inicial e mais 3 consultas. Então, são 4 consultas comigo no período de 6 meses, esse acesso total e mais 2 consultas com a Nutri. Nossa! Então, é bem completo. Esse combo é bem bom, né? Até eu tô querendo passar sou meio bagunçada, viu? Então, assim, é bem completo, porque se ela tiver dúvida, né? Porque o que a gente vê normalmente? Vai no médico, às vezes, nossa, eu tinha uma dúvida, eu tinha uma pergunta... E agora? Passei, não tenho contato, né? O meu contato é só com a secretária, não tenho mais contato, agora eu vou ter que marcar uma outra consulta. Nesse plano, não. Ela vai ter acesso a mim a hora que ela quiser. Né? É só mandar uma mensagem lá, quando eu estiver disponível, eu vou e respondo. Então, é bem legal por isso. Ainda mais quem faz acompanhamento com hormônio. Né, que a gente vai ter que dosar, mudar a dose, tatear a dose. Então, assim, quem faz tratamento com hormônio, esse plano seria o ideal. Ô, Rafa, hoje, assim, eu sei que o pessoal vai muito procurar o hormônio que entra na menopausa, né? Mas quem não entra, qual é a idade aí que o pessoal tá com você pra querer hormônio? Assim, Estela, uns 10 anos antes da gente entrar na menopausa, as mulheres, a gente já tá no climatério. Então, vamos supor que a maioria, na verdade, né, estatisticamente falando, a maioria das mulheres entram aos 50 anos de idade na menopausa. Então, 40 anos já é uma fase legal para começar. Sim, mas assim, aí ainda é por saúde, né, e por estética.
Então, aí por estética é uma outra coisa, né? Então, o conselho, ele não permite a gente usar hormônio por estética. Entendi. Então, assim, eu vou usar hormônio para você porque você precisa, você está precisando. O efeito estético é secundário, ele vem, né? Mas a gente vai equilibrar você porque você está precisando do hormônio. Né? Então, assim, 10 anos antes já começa a ter queda de progesterona. Então, às vezes, a sua labilidade de humor, né, antes da menstruação já fica muito evidente. Começa a ter mais cólica, né, dor na mama. Então, a gente já tem que entrar aí com uma possível progesterona, né, para quem tá no climatério, no mínimo. Fora as outras coisas, né? A gente tem que fazer todo o equilíbrio aí do terreno biológico antes de entrar com hormônio. Mas já seria uma idade boa, 35, tem gente, porque tem pessoas também que entram na menopausa mais cedo, né? Então tudo isso é avaliação, é consulta, é exames pra gente ver realmente o que está acontecendo. Entendi. Uma das perguntinhas também, Rafa, foi, a pessoa usou exatamente esse termo, né? Se em relação ao hormônio, quando o assunto é as famosas bombas de academia, qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque é dúvidas que todo mundo tem, né? Porque se você passa com um médico, com um profissional que é a favor, é uma explicação. Se você passa com um médico que é contra, é outra explicação. E a gente vê que o leigo, ele fica perdido, né? Porque uns falam, vai fazer muito mal, outro vai fazer, não faz mal nenhum. Eu acho que tudo tem as suas consequências. Mas assim, aí é a sua opinião, tá? Você vai dar... Não significa que tá, gente? Eu tô pedindo, né? Eu tô perguntando a opinião dela. Se vocês passarem com outros 10 médicos diferentes, cada um vai dar ela vai dar a opinião dela agora, tá? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Por que eu tô fazendo essa pergunta, gente? Ela é da atividade física, ela é do CrossFit, então assim... Eu tenho certeza que a sua mensagem é muito importante para quem está assistindo aí. Sim, olha, eu particularmente não faço, tá? Eu não faço acompanhamento dessas pessoas que usam dose não fisiológicas de hormônio. Então, eu nem trabalho com essas pessoas, tá? Mas tem aqueles médicos que trabalham com fisiculturistas, então... tem esse médico especializado para essas pessoas. Sim. Então, na minha prática clínica, isso não é o mais importante, né? O mais importante para mim é dar qualidade de vida para a pessoa. E realmente o hormônio, ele é o maestro do nosso corpo, ele que comanda tudo. Então, na minha parte clínica, eu faço a dose fisiológica. Então, vamos supor que num valor de referência... eu vou até falar, depois a gente pode falar de valor de referência também de exames, né? O hormônio está ali no nível inferior, eu vou querer subir para ele para o nível superior. Isso está dentro do fisiológico ainda, né? Então, as doses cavalares que ultrapassam tudo isso, eu não trabalho. Mas tem quem trabalhe e faça muito bem. Você não é contra? Olha, eu não sou contra, mas eu não faço, entendeu? Sua opinião se divide. Se divide, assim, mas eu acho que tudo que tem que ter acompanhamento, assim, bem de perto, entendeu? Bem de perto. Eu vejo que também muitas pessoas hoje em dia até melhorou com o negócio de exame, né? Faz o exame uma vez no ano e simplesmente, às vezes elas fazem até por conta própria, né? A gente estava até conversando no salão no sábado. Eu vim aqui fazer a unha, era esse assunto. Que eu falei, a médica indicou para eu tomar o ferro e tudo mais, estou tomando. Aí uma das pessoas que estava no salão falou, eu faço o exame todo ano, faço o exame geral, né? Eu falei, mas e aí? Eu vejo os valores lá de referência lá. Daí todo mundo começou a rir. E aí, tipo assim, todo mundo começou a rir, mas eu vi aqui que tava comentando, todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo abre o exame e vê valor de referência. Exato. E aí eu peguei e falei, gente, é o errado, né? Então, assim, eu acho importante você dar esse recadinho para essas pessoinhas aqui que estavam aqui no salão sábado, gente, tá? Que não é só vocês, é boa parte, que eu tenho certeza que tá assistindo esse vídeo, né? Vai falando,
Parece que é uma direta pra mim, né? E quem nunca, né? Sim, Quem sim. nunca, É né? automático. Não é automático. Mas não é só isso, né, Rafa? É ver os valores de referência, é quem entende, calhar, ver, olha, mas peraí, tá esse e esse baixo, porque tudo tem um porquê. Né? Porque assim, como a gente já entrou nesse assunto, Isso, manda de ver. valor de referência não me diz sobre saúde. Valor de referência é uma estatística. Então, é como se eu pegasse a população aqui de Jundiaí e vou medir a vitamina D, né? E nessa população de Jundiaí, a vitamina D predominou de 30 a 60, certo? Sabemos que vitamina D abaixo de 20 é deficiência, de 20 a 30 é insuficiente e de 30 a 60 é suficiente, é normal. Porém, isso é uma estatística. Quer dizer que quem tem 30 de vitamina D está igual de saúde com quem tem 60? Não. Né? Então, é muito amplo. Essa margem é muito ampla, né? Eu costumo falar que vitamina D tem que sempre estar acima de 50. Lógico, né? Olhando outros parâmetros, como o paratormônio, que é um outro hormônio que a gente usa. E vitamina D hoje em dia é um hormônio, não é nem vitamina. É um hormônio esteroidal. Exatamente. Então, a gente tem que olhar a vitamina D junto com o PTH e o cálcio sérico. Né? Então, assim, para algumas pessoas pode ser que 50 esteja ok. Para outras, 70 esteja ok. Então, de 30 a 60, falar que uma pessoa com 30 está igual a 60, não tem lógica. Né? Então, por isso que eu nem olho o valor de referência, né? Porque é aquilo que eu falei, fala de uma estatística e não de saúde. Então, só para ficar mais prático para vocês, se eu tenho lá de 30 a 60, vitamina tem que estar no quartil superior, mais próximo de 60, entendeu? Nunca próximo de 30. Porque na medicina funcional integrativa eu quero prevenir doenças. Então, eu não quero que você esteja meia boca, eu quero que você esteja ótima, né? Para que você tenha uma saúde plena, para evitar doenças. Então, é mais ou menos isso sobre o valor de referência. Vitamina D é um negócio muito complicado, né? Porque eu escuto muita coisa aqui no salão, né? Tá faltando vitamina D. Toma lá umas 5 mil que fala? Tem vários, mas aí por conta, por conta, né? 5 mil, vou tomar 5 mil, que é uma vez por mês, né? Não. Tá vendo que tá bagunçado o negócio, né, gente? É isso que eu escuto aqui. 5 mil, tomei 5 mil. 5 mil por mês é como se você tivesse saído de uma maratona e alguém desse água com conta-gotas pra você, de vitamina D. Sério? Aí, ó, tá vendo, gente? Vocês estão tomando água com açúcar e tá achando que tá fazendo bem pra saúde. Então, assim, confesso que, né, por mais que eu sou fisioterapeuta, é a Rafa que vê todos os meus exames, eu sempre mando tudo lá. E pro leigo mesmo, é mais difícil ainda. Então, não se apeguem a uns valores ali de referência que vocês acham, que vocês entendem alguma coisa. Vocês acham que nem a Estela aqui, ó, tá tomando água com açúcar e acha que tá tomando vitamina C. Minha vitamina D tá lá em cima. E acha que tá certinha. Então é interessante procurar um bom profissional, procurar um excelente profissional como a Rafa, porque faz toda a diferença, né, Rafa? E tem gente também, Estela, que assim, pode estar tomando água com açúcar, igual a Ana falou, mas tem gente que pode estar tomando uma dose muito alta e sem outros agentes ali. Então, tem uma vitamina ali, que é a K2-MK7, que é como se fosse um GPS para o cálcio, né? Porque quando a gente aumenta a vitamina D, aumenta a absorção de cálcio. Só que para onde esse cálcio está indo? Ele fica meio doidão se não tem o MK7, a vitamina K e MK7. Então, essa vitamina, ela direciona o cálcio para o lugar certo, né? Porque senão vai depositar cálcio onde não deve, nas artérias, por exemplo. E daí vai calcificar as artérias. Então, assim, não é simplesmente tomar a vitamina. Exatamente. E o excesso, né, Rafa? Até mesmo você citou o cálcio. Às vezes as pessoas falam, tô tomando 2 cápsulas, mas você precisa? Não. Ganhei lá no torneio que teve, né? E fica um excesso que muitas vezes faz mal. Sim. Né? E aí as pessoas acham que ela tá super natural. O osso, cálcio, o osso acho que não tá muito bom. Ô, Rafa, uma dica pra quem quer começar agora. Lógico que passar com você, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas uma dica, dá uma dica.
Quem quer começar agora? Cuidar da Uma saúde. dica, vamos lá. Ouça o seu corpo. Se você está com algum sintoma ou sinal, não negligencie esse sintoma. Né? É o seu corpo dizendo que algo não está certo, que algo está fora do lugar. Então, cuide da alimentação, né? Alimentação real, sono, super importante, exercício físico, cuidar, né, com quem você anda, das suas companhias, isso é importantíssimo. E ter o autoconhecimento, isso é medicina. Então, se você acha que você está meio desanimado, ansioso ou até desconectado um pouco de si, tem volta, né? É um caminho que tem volta e esse caminho começa com hábitos conscientes todos os dias. Perfeito. Seu nicho maior hoje é o quê? São mulheres acima dos 40, 50? O que você acha? Tá. Eu atendo desde os 16 anos até 100 anos mais, né? Só que por que as mulheres acima de 40 anos começam a procurar mais? Justamente por conta daquilo que a gente falou, do climatério. Então ela vai para um médico que só tem aquele olhar tradicional e ela começa a ter um monte de queixas. Ele olha o exame na referência e fala, tá tudo normal. Então quer dizer que o que a pessoa está falando não tem, para ele não serve de nada. O que importa é o exame. Se o exame está normal, ele olha para a mulher cheia de queixas e ela falou, não, é isso mesmo, tchau. Não, então assim, as mulheres acima de 40 anos, elas têm muitas queixas, né? Muitas queixas, principalmente quem está na menopausa, né? E o duro é você ouvir essas mulheres, né? E elas falando, olha, fui no ginecologista, ela falou que é assim mesmo. Entrou na menopausa, já era. Ou você vai ter que aguentar isso até o resto da vida. E aí, se a gente pensar que as mulheres, né, brasileiras vivem para mais de 80 anos, estatisticamente, se ela entrou na menopausa com 50 anos, ela vai ter que aguentar até todo esse tempo, né, com os sintomas, fogacho, irritabilidade. Tem mulher que não se reconhece mais no espelho. Então ela olha no espelho e ela não se encontra, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Porque ela começa a perder gordura no glúteo e acumular no abdômen, né? Ela fica quadrada, como se fosse um Bob Esponja. Então, assim, ela não vai se conectar mais. E é muito triste ela ir no médico e ele falar, não, é assim mesmo, né? Não vou dar hormônio, porque o hormônio dá câncer e tudo mais. Então, por isso, eu vendo as dores, nessas necessidades dessas mulheres, que veio eu meio que nichar para esse público, mas eu atendo todo mundo, né? Mas realmente tem um fluxo maior dessa população, por isso mesmo, por conta dessa necessidade e esse olhar mais íntimo, assim, com essas mulheres que estão passando. Porque todas nós vamos passar Sim. por isso, né? A não ser que morra antes, mas assim, todas nós vamos passar. Imagine passar com tudo isso, não tendo qualidade de vida, né? Muitos divórcios acontecem nessa época também. Que uma coisa acho que vai potencializando a outra, né, Rafa? Então acho que são sintomas que muitas vezes as pessoas estão com uma depressão, uma ansiedade, uma falta de libido, uma fraqueza, não sente vontade de fazer mais atividade física, que você vê que muitas vezes as pessoas vão perdendo a vontade de viver, né? E é por quê? Porque tá os hormônios tudo de ponta cabeça, tudo errado. Vou contar uma história de uma paciente, ela chorou, ela tá na menopausa, não tá fazendo reposição, ela passou comigo, a gente já começou, mas na primeira consulta, ela tava tão emotiva, assim, o emocional dela tava tão abalado, ela falou, doutora, eu chorei porque uma aranha na minha casa morreu. Eu falei, gente, é isso mesmo. Sim. E ela contando, ela chorava. Ela falou, eu falei pro meu marido não balançar lá o lençol, ela caiu no outro andar e morreu. Ela chorou, assim, é uma coisa descomunal. Sim. E daí o que acontece? Muitas vezes essa profissional vai procurar o médico e já entra com o quê? Um antidepressivo. Que daí vai ocasionar outros problemas. Que aí só dorme, né?
Mas é complicado mesmo. Nossa. Rafa, primeiramente foi uma honra. Queremos você aqui mais vezes. Temos vários aí, né? Assuntos, temas pra gente estar fazendo aqui com você. Dá um recadinho aí dos lugares onde você atende, gente. Ela é Espaço RN, tá? Faz a sua propaganda. Eu queria dizer para todos que estão nos assistindo, vocês, principalmente os pacientes, vivem falando para mim, eu vou nesses médicos, eles malemar olham na minha cara. Ó, tô arrumando um médico agora para vocês, que vocês vão ter um acompanhamento de 6 meses. Essa nem eu sabia dela, tá? Então agora aí quero que as pessoas que eu gosto, vocês que confiam em mim, passa nela, porque ela é minha médica. E fala aí, Rafa, os lugares onde você atende, pode fazer a sua propaganda aí para nós. Tá certo. A parte de funcional integrativa eu atendo na Clínica Morata, que fica no Jardim Samambaia. Atendo também medicina estética lá. E na RN eu atendo toda a parte de medicina estética. Então, botox, preenchimento, enzimas. Então, são esses lugares que eu atendo. Que vai ser o próximo tema aqui, hein? Injetáveis, já está convidado já. Nossa, aí é que é nossa. Vocês que fizeram várias perguntas falando do Botox, eu não coloquei aqui para ela hoje, porque não tinha a ver com o tema. Mas no próximo já estão separadas essas perguntinhas e nós não vamos deixar de fazer. Rafa, muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha gostado. Com certeza ela nos gerou muito conhecimento. Com certeza, nossa. Não só para o Forecast, né? Nossa. Para todos aí que estão nos assistindo. Eu que agradeço, Estela. Obrigada. Obrigada a nós.